Oi, gente, eu ainda estou um pouco gripado, vocês talvez tenham percebido nos últimos dias, né? Não fiz um vídeo ontem justamente porque estava um pouco gripado, mas tenho que falar sobre essa história da multiplicação das laranjas aqui, do laranjal do governo, porque o Carlos Bolsonaro tem um caso mais recente que se soma a todos os outros casos de laranjas, e eu vou citar a reportagem da Folha de São Paulo aqui e fazer alguns comentários. Além disso, eu vou fazer um outro vídeo para o meu outro canal, Dr. Tech Gamer, sobre tentando adivinhar aspectos do episódio de Game of Thrones, que vai sair, o episódio 5, que vai sair no final de semana, então vocês podem checar no outro canal esse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos e às sextas-feiras o Filosofia Popular, mas que hoje eu vou ter que, não tenho condições de fazer para esse canal, vou transferir para o outro canal temporariamente por causa da questão da gripe, né, que me impede de fazer tantos vídeos assim. Pois bem, o filho do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, manteve empregada por 18 anos em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro uma mulher que já foi laranja de um militar em empresas de telecomunicação e também atuou como uma espécie de faz-tudo da família Bolsonaro, inclusive em afazeres domésticos. O que mostra que o caso da Val não era um caso isolado, né? Eles reproduzem esse tipo de prática já há muito tempo, né? Enquanto remunerada pelo gabinete de Carlos, Cileide Barbosa Mendes apareceu como responsável pela abertura de 3 empresas, nas quais utilizou como endereço o escritório do hoje presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o presidente também está implicado nessa confusão aí. Na prática, porém, ela era apenas laranja de um tenente-coronel do Exército, ex-marido da segunda mulher de Bolsonaro, que não podia mantê-las registradas no nome dele como militar da ativa. Após ter sido babá de um filho de Ana Cristina Vale, que foi companheira de Bolsonaro e é mãe também de Renan, que é o filho de Bolsonaro, ou seja, ela foi babá da Ana Cristina Vale, que também foi funcionária durante um tempo, né? Cileide foi nomeada em janeiro de 2001 no gabinete de Carlos, que era vereador recém-eleito. Novato na política, Carlos tinha 18 anos na época. Quer dizer, um cara não fez nem faculdade ainda, com 18 anos, e vira vereador e começa a fazer parte desse esquema. É uma coisa assim... eu diria, olha, vai construir uma vida mínima antes de pensar em ser político. Claramente virou político apoiado na trajetória do pai, né? No início desse ano, porém, ele fez uma limpeza em seu gabinete assim que o pai assumiu o Palácio do Planalto. Nos meses de janeiro e fevereiro, o vereador exonerou 9 funcionários. Cileide foi um deles, demitido após 18 anos, recentemente com remuneração de 7.483. Sendo que, repare, essa limpeza veio depois do presidente ter assumido, porque alguém deve ter dito para eles, olha gente, a gente tem que tirar esse pessoal daí que antigamente a gente empregava como laranjas, como funcionários fantasmas, porque vai haver investigação, né? Então eles tentaram, repare, demitir essas pessoas justamente para tentar se proteger, mas a investigação chegou até eles, né? Como a gente descobriu o caso da Val. No caso da Val, eles ainda não tinham demitido, a demissão veio depois da descoberta. Hoje, Cileide mora na casa que até o ano passado abrigava o escritório político de Jair Bolsonaro. Ela continuou vivendo na casa de Bento Ribeiro, subúrbio do Rio, mesmo depois de ter sido exonerada em janeiro do gabinete de Carlos. O antigo escritório político do então deputado federal hoje é ocupado por parte da equipe de Carlos. A relação de Cileide com a família Bolsonaro ela é bem antiga. Nos anos 90 ela cuidava dos afazeres domésticos na casa de Ana Cristina e do ex-marido dela, o militar Ivan Ferreira Mendes. Uma das funções dela era cuidar do filho do casal, por isso que ela era babá, né? Quando os dois se separaram, Ana Cristina passou a viver com Bolsonaro em 98. Cileide foi orientada a morar com Ivan, atuando como babá. Ivan disse que ele e Ana Cristina ajudavam Cileide financeiramente. Não tinha nem vínculo empregatício, nem carteira assinada. A relação era bem de amizade, quase família. Anos depois, quando o tenente-coronel se casou pela segunda vez, Cileide voltou a trabalhar diretamente para Ana Cristina, à época casada com Bolsonaro. Segundo o relato de Ivan, foi aí que Cileide passou a morar na casa de Bento Ribeiro, onde ela está até hoje, né? Nesse período, conta ele, Cileide se aproximou de Bolsonaro a ponto de ter optado por ficar com ele, quando Ana Cristina se separou do então deputado. E aí tem uma coisa aqui curiosa,
De acordo com o chefe de gabinete de Carlos, o Jorge Luiz Fernandes, Cileide trabalhava formalmente para o vereador, mas na prática cuidava da casa onde funcionava o escritório do pai e onde morava e entregava correspondências. Ou seja, não atuava como auxiliar do vereador de fato, né? Depois, de acordo com ele, a ex-funcionária passou a coordenar o trabalho realizado por lá, que consistia, por exemplo, em atender telefonemas da base eleitoral de Bolsonaro. Apesar do relato de evolução da função, o salário dela diminuiu, né? E aí tem a história quando que ela foi laranja do Ivan. É engraçadíssimo como o Ivan, o marido da Cileide, trata essa questão. Olha só, enquanto ela esteve lotada no gabinete de Carlos, Cileide foi laranja de Ivan, ex-marido de Ana Cristina, em empresas de telecomunicações até 2007. O militar, que hoje está reformado, diz não considerar esse termo adequado. Mas não gostou do termo laranja. Mas admite que ela emprestou o nome para ele, que não podia assumir formalmente a direção das empresas. Com isso, Cileide assinava em seu lugar. Ele quer que a gente chame isso como exatamente? Se a Cileide assinava no lugar dele, era formalmente a dona, mas quem era o diretor de fato dessas empresas de telecomunicações era o Ivan, ela era a laranja. Não tem outro nome. É complicado, né? É complicado. Repetindo que não prejudicaria a ex-babá, Ivan nega que Cileide recebesse salário no gabinete de Carlos sem trabalhar para o vereador e afirma que a ex-funcionária nunca atuou para a sua empresa. Aquele período em que ficou vinculado ao gabinete com o nome da empresa incomodava muito a nós todos. Eu acho que incomoda mais as pessoas como nós que queríamos que houvesse justiça nesse país. Não são vocês que estão incomodados, somos nós que estamos incomodados com isso, né? Agora envolvendo o próprio Bolsonaro. Segundo esse coordenador, né, o chefe de gabinete, Bolsonaro pediu que Cileide deixasse o gabinete para evitar suspeitas de que a funcionária não estivesse de fato trabalhando para o vereador. O presidente diz que solicitou a mudança para não dizerem que ela não estaria cumprindo o expediente. Ou seja, era justamente para... eles sabiam da irregularidade dessas coisas. Não é como se esse pessoal dissesse assim, foi uma grande novidade, a gente não sabia que isso era irregular. Eles sabiam. E tanto sabiam que quando Bolsonaro chegou à presidência, eles se apressaram em buscar abafar esse caso todo, não é? Tem uma outra coisa estranha aqui envolvendo o Carlos Bolsonaro. Ele teria empregado... Essa história é muito esquisita. Eu vou incluir, porque está na mesma reportagem, e para vocês verem como a coisa fica espinhosa. Uma reportagem de abril, publicada pela Folha, revelou que o Carlos Bolsonaro empregava uma idosa que nega ter trabalhado para o vereador. Nadir Barbosa Góes figurava até janeiro passado na lista de assessores do vereador e recebia, como oficial de gabinete, ou seja, está registrada lá, uma remuneração de R$ 4.271 mensais. A Folha foi procurar a ex-funcionária, que não quis responder quais atividades desempenhava, somente afirmou que nunca trabalhou para o filho do presidente. Ao final da ligação disse, fala com o vereador que eu não sei de nada. Quer dizer, uma pessoa oficialmente registrada como funcionária diz que nunca trabalhou lá e está dizendo que não sabe de nada. Então, para onde ia esse dinheiro, esses R$ 4.271 que vem dos nossos impostos? Ele ia para onde? Ele ia para a conta dela? Ela vai partir uma parte com o Carlos Bolsonaro? Em dezembro, a Folha revelou que quando o deputado federal, o presidente empregou em seu gabinete a personal trainer Natália Queiroz, que atuava em academias do Rio de Janeiro. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso aqui no canal. Essa Natália Queiroz, que trabalha em academia, é filha do Fabrício Queiroz, que a gente está aí à procura. E é mais um caso de irregularidade. Quer dizer, ela não atuava como auxiliar do gabinete, existem evidências disso. Ela não cumpria expediente. Assim, a quantidade de gente empregados por eles que não cumpriu o expediente é enorme. Aí tem gente que diz, mas isso é muito comum.
na Assembleia Legislativa dos estados, é muito comum em outros espaços. Por que é comum? Virou certo agora, foi? Esse pessoal que diz isso queria fazer discurso de moralidade contra as pessoas de esquerda? Eu tô ouvindo certo? Gente, isso é uma vergonha. Eu e outras pessoas do campo progressista somos claros em relação a isso. Cometeu erro, é do partido que eu apoiei, não interessa. Se estiver mexendo com dinheiro público e for irregular, tem que ter comissão de ética processada e os culpados serem punidos, seja quem for. Tem tesoureiros do PT que cometeram irregularidades. Tem que pagar. Os bens que foram comprados com esse dinheiro têm que ser confiscados. Ah, mas a lei tem que ser igual para todos. Esse pessoal aqui também não pode ficar impune diante desse tipo de comportamento, não. E sabe o que é que mais me aborrece? O clã bolsonarista, por causa da coisa da imunidade, da força que a classe política tem de sobreviver a esse tipo de coisa, eu acho que muitos deles só serão processados, se forem processados, quando Jair Bolsonaro sair da presidência. Esse pessoal vai escapar de todas essas irregularidades até Jair Bolsonaro sair da presidência. O único que talvez seja pego antes é o Flávio, porque o caso lá é muito grave com relação a dinheiro e existe uma chance. Mas eu sou cético. Eu acho que tem muitos interesses para manter esse pessoal aí e uma chance muito grande de Moro abafar. De nosso judiciário, que já tem um histórico pregresso mostrando que é frouxo, e é frouxo com as milícias. Depois do assassinato da Patrícia Acioli, até tem mais um motivo para ter medo, né? E esses casos... Agora, o acúmulo é relevante e a gente precisa ficar apontando isso, para não permitir esse discurso moralista fajuto que parte da direita usa, porque ele é realmente insustentável. Ele não se sustenta. Não fica em pé. Enfim, gente, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de dar um like, compartilhar, que é muito importante pra mim. E se vocês gostam do que a gente faz aqui, considerem apoiar a gente no Apoia-se. Vai ter links e um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.